Olá pessoal do VN, bom dia nesse sabadão, aqui Marcel beleza? Para falar um pouquinho de Vasco. Pedindo para você ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, faça o seu comentário, esse canal é feito para vocês. Vocês é a razão da existência do nosso canal. Turma, ontem um dia de ressaca, nem participamos aqui, ainda com a cabeça inchada, né? E hoje voltamos nesse sábado para falar um pouquinho de Vasco rapidinho, né? Um boletim do dia. A rodada, ela está sendo favorável. Ontem, dois jogos interessantes para o Vasco. O Bahia perdeu para a Chapecoense de virada em Chapecó 3-1 e continua a sua sina sem ganhar fora de casa e não se desgruda na parte de cima. E o poderoso Grêmio, fora de casa, também perdeu para o Sampaio no Maranhão. O Grêmio continua sem ganhar fora de casa há muitos jogos. Fora de casa é uma péssima campanha. E lembrando que perdeu 3 mandos de campos, não podendo jogar na arena do Grêmio. Enfim, times que não conseguem se desgrudar da tabela. E assim mantém uma certa distância com o Vasco. Se o Vasco está correndo risco, esses dois, Bahia e Grêmio, também. Menos, mas também estão correndo. E lembrando que vai ter jogos decisivos na próxima rodada. O Londrina pega o Grêmio, os dois vão se comer. O Ituano pega o Cruzeiro já classificado, mas vai querer ganhar em casa. Ontem, inclusive, o Cruzeiro foi campeão já da Série B, em primeiro lugar. É o campeão sem jogar, sem entrar em campo. Porque o Grêmio nem o Bahia conseguem mais alcançá-lo. Ou seja, o Cruzeiro ontem consolidou seu título da Série B sem entrar em campo. Para eles agora é lucro, né? Eles querem bater o recorde da competição. Faltando 6 rodadas, é a primeira vez que um clube consegue ascender à Série A, né? E o Cruzeiro quer bater um número de pontos em uma Série B. Então a motivação é essa. Então vão ser jogos pesados, né? É aquilo que a gente falou, o Vasco é um time ruim. A sorte é que tem outros times tão ruins quanto nós ou piores. Por isso que o Vasco ainda tem chance de acesso. Se fosse um campeonato um pouco mais equilibrado, o Vasco já estava fora. Ou mesmo, se fosse o campeonato do perfil do ano passado, o Vasco terminaria na mesma posição, 11º. Porque o time é ruim, limitado e tem dado sopa para o azar. A sorte é que os outros são tão ruins quanto nós. Então agora é concentração, focar o jogo contra o Operário, que ontem empatou em casa contra o Vila Nova e está praticamente rebaixado na 18ª posição. Esse resultado foi bom, porque tira a chance do Operário. Mas claro, vai ser um jogo dificílimo terça-feira, o Vasco. A rodada ela continua hoje, né? Mas o Vasco, de qualquer forma, ainda mantém a 4ª posição a 4 pontos, ou melhor, a 3 pontos, né, da equipe do Londrina e do próprio Sport. Lembrando que hoje tem um jogo decisivo, o Ituano entra em campo contra o CRB em Itu. É muito importante que o Ituano perca ponto, porque se o Ituano ganhar, ele vai ficar a 2 pontos do Vasco. Mas na próxima rodada o Ituano pega o Cruzeiro no Mineirão e o Londrina enfrenta o Grêmio. São 2 jogos, confronto direto, onde um pode se comer. E se o Vasco vencer o Operário, se vencer, vai dar uma aliviada. O foco é com o jogo Operário, que vai ser jogo de vida ou morte para o Vasco e para o próprio Operário em Ponta Grossa. Ano passado o Vasco perdeu lá, como perdeu em casa. Vamos ver se o Vasco conquista uma grande vitória na terça-feira. A tão sonhada vitória depois de 8 jogos seguidos perdendo fora de casa. No momento crucial, é fundamental que essa vitória venha. Mas como um time desse vai conseguir ganhar fora, sem confiança, com tanta instabilidade, sem equilíbrio emocional? Essa é a pergunta que se faz. Jorginho, a comissão técnica, o Vasco, o futebol, está focado nisso. Todos com muita positividade acreditando no acesso. Mas tem que botar a bola para dentro. Se a bola não entrar, não dá. Ontem o Raniel teve 3 chances para fazer o gol e matar o jogo e não fez. Você vê, no jogo contra o Náutico, o Vasco teve a mesma performance do jogo de ontem. Uma atuação ruim, desequilibrada, fraca. Onde a maior parte do jogo, o adversário, o Náutico, como o Londrina ontem, dominou o jogo. A diferença é que no jogo com o Náutico a bola entrou e o Vasco matou o jogo. Ontem a bola não entrou e o Vasco empatou. E por muito pouco. Se tivesse um pouco mais de jogo, o Londrina ganhava o jogo. Então, temos que ganhar do Operário a qualquer custo. Já tem o desfalque do Yuri, que tomou o 3º cartão, e vamos ver quem vai entrar no lugar. O que vocês achariam? Deve entrar o Matheus Barbosa, que também está pendurado, ou vocês botariam um Juninho ali? Ou vocês
colocariam o Zé Gabriel? Qual seria a opção de vocês? Uma outra situação também, que tem muita gente que defende que o Vasco bote a garotada no jogo. Bote o Peck, bote o Figueiredo, bote o Marlon, o André, enfim, botar o Ignaldo, botar o time com um garoto, para ir para dentro. O time correr, contra-ataque, matar o jogo, depois se segurar. O que vocês acham? Seria bom botar o Ignaldo na frente com o Figueiredo e o Peck, tirando o Raniel. No meio, o Marlon, o André e o Nenê. E um homem de marcação ali. Quem vocês botariam? O Juninho para correr? Ele já jogou nessa posição outro jogo, lembra? Contra a equipe do Cruzeiro, ele entrou nessa posição. Ou o Matheus Barbosa? Ou vocês botariam o Zé Gabriel para marcar? Então, turma, é isso. Estão pedindo aqui para ativar o sininho, deixar seu like, fazer seu comentário. Esse canal é feito para vocês, né? E vamos continuar secando ao longo do dia, né? O Criciúma ganhou agora de manhã, foi um resultado ruim, chega aos 46, fica a 3 pontos da gente. E temos que secar o CRB, porque se o Ituano ganhar, ele vai ficar 2 pontos. Mas acima de tudo, o Vasco só depende dele. Esse que é o problema. A ruindade é geral. Estamos a 3 pontos do Bahia e a 4 do Grêmio. Então o Vasco só depende dele. Se o Vasco está ameaçado, o Bahia e o Grêmio também estão. Porque é muito ruim. Se tivesse times equilibrados, tudo bem, a gente já estaria fora. Mas os times são muito ruins. E a gente está no nível tão baixo quanto os outros. Então ainda só depende da gente. Ainda há esperança. Mesmo a equipe sem performar e sem jogar bem. Mas vamos continuar secando e torcer. Que na terça ganhe do Operário fora, que empatou ontem e está desesperado e quase que rebaixado. Tá certo? Deixe sua opinião, qual o time que deve jogar, Raniel deve jogar, deve entrar os garotos, qual seria a sua escalação, quem entraria no lugar do Yuri, bota o time para frente, bota o time mais atrás. Você é a favor de botar só a garotada? Bota a garotada para correr e uma marcação forte no meio de campo. E vamos buscar uma bola e uma vitória. O que você acha? Dê sua opinião. Um ótimo sábado para todos, voltaremos ao longo do dia com novos conteúdos. Estamos aqui por vocês, um ótimo sábado e amanhã é dia de eleição, vou estar consciente. Vote para o melhor para você, que seja o melhor para o Brasil. Um ótimo sábado, que Deus abençoe a todos. Saudações vascaínas.